Então vamos lá, vamos criar uma nova notícia aqui no site. Para criar uma notícia, eu vou poder definir primeiro em que área do site eu vou publicar essa notícia, porque eu tenho aqui duas opções. Eu posso publicar a notícia nessa área, logo aqui no próximo ao topo, né, do site, que é a área que a gente chama de notícias rotativas, que vão ficar aqui nesse formato de carrossel, né, aquelas notícias que eu queira dar maior destaque, né, no site, que tenham maior destaque, que requeiram maior destaque, eu posso publicar nessa área aqui de rotativas, né? As 5 últimas notícias que eu publicar nessa área de rotativos, elas vão ficar aqui nesse formato aqui no carrossel. Aquelas notícias que não tenham tanto destaque, não requeiram tanto destaque no site, eu posso publicar nessa outra área aqui chamada de notícias, nesse formato aqui fixo de tabela, né? Quando eu adicionar uma nova notícia nessa área, ela virá para essa área aqui, para essa tabela, para essa célula aqui dessa área de notícias, nesse formato aqui de tabela. Ok? Então, como é que eu faço para adicionar uma nova notícia aqui no site? Naturalmente, eu vou precisar fazer a autenticação no site, né, informando o usuário e senha, ou seja, vou fazer o login no site, ele vai me disponibilizar o dashboard, né, o painel aqui do gestor de conteúdo, e eu venho nessa primeira opção aqui, que é o adicionar, nesse atalho, esse botão adicionar, que ele vai adicionar, vai criar um novo formulário, um formulário em branco, que eu vou preencher para criar essa notícia, essa matéria no site. Então, eu vou clicar aqui nesse botão adicionar, e ele vai abrir para mim o formulário que eu vou preencher para criar essa nova notícia aí no site. Então, eu vou preencher principalmente esses campos aqui que tem um asterisco, né, ao lado do campo. Significa que esse campo é de preenchimento obrigatório. Eu tenho que obrigatoriamente preencher esse campo para criar esse item. Então, eu vou dar um título para essa nova notícia. Eu vou colocar aqui treinamento no site. E aqui embaixo, nesse campo, nessa caixa de texto, eu vou digitar o texto da minha matéria, da minha notícia propriamente dita. Então, eu vou colocar aqui treinamento no novo site. Eu vou digitar aqui o meu texto da minha matéria. Mas nada impede também, se eu já tiver esse texto pronto, eu posso copiar esse texto que eu já tenho pronto e colar aqui dentro dessa caixa de texto, que é o que eu vou fazer agora. Eu copiei um texto e vou colar ele aqui dentro dessa minha caixa de texto. Ok? Isso também pode ser feito. Não necessariamente você tem que digitar aqui diretamente nessa caixa de texto. Bom, e aí eu posso formatar esse meu texto da maneira que eu quiser, que eu achar necessário. Para isso, eu tenho aqui, nesse próprio formulário, uma barra de ferramentas de um editor de texto. Por exemplo, aqui eu tenho negrito, itálico, sublinhado, eu posso alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizar, justificar o texto, vou trabalhar e formatar o texto da maneira que eu achar necessário. Por exemplo, essa primeira linha aqui, eu vou selecionar e colocar em negrito. Eu posso também, se eu quiser, aplicar estilos a esse texto. Eu selecionei o texto, eu posso vir aqui, por exemplo, em formato, aqui blocos, né? Aliás, desculpe, cabeçalho, e definir essa linha que eu selecionei como cabeçalho 3. Seleciono aqui cabeçalho 3, ele já aplicou esse estilo a essa linha que eu selecionei. Ok? Bom, eu quero também adicionar, ao lado desse texto, desse segundo parágrafo aqui do texto, uma imagem
aqui nesse texto dessa matéria, dessa notícia. O que eu faço? Eu cliquei aqui no início do texto, o cursor está piscando lá, é o local onde eu quero adicionar essa imagem. Para isso, eu venho aqui nesse botão, nessa ferramenta aqui, imagem. Clico nesse botão imagem e ele vai me pedir para que eu suba, né, faça o upload de uma nova imagem, de uma foto, né, que está na minha máquina local, lá para o servidor de hospedagem do site. Para o servidor de hospedagem do site. Né? Eu vou enviar para lá, vou fazer o upload dessa imagem. Então, eu cliquei lá no botão imagem, venho aqui, desço aqui essa tela, né? Venho aqui nessa opção enviar arquivo, eu vou escolher o arquivo, clicar nesse botão escolher arquivo e vou buscar na minha máquina local onde está essa imagem, essa foto que eu quero subir, né, para o servidor de hospedagem do site. Então, eu vou buscar aqui na minha máquina local essa foto. Vou selecionar aqui uma foto aqui qualquer. Vou pegar essa foto aqui que está na minha máquina local, Bienal 2, e vou iniciar o envio dessa imagem para cá, para essa pasta do site, que é uma pasta chamada IMG Notícia, onde eu organizo todas as notícias, todas as imagens que eu vou utilizar nas notícias dentro do site. Então, para isso, eu vou clicar nesse botão aqui, iniciar envio. Cliquei em iniciar envio, ele enviou, fez a transferência dessa minha imagem bienal que estava na minha máquina local, ele enviou para o servidor do site. Né? Ele terminou aqui da mensagem envio completo dessa imagem Bienal 2. Eu venho aqui novamente nessa imagem que eu acabei de transferir, né? Bienal 2, ela está aqui, ó, seleciono essa imagem, Bienal 2, que eu acabei de subir, que é a imagem que eu quero inserir lá no corpo do texto da notícia, e vou formatar aqui, ó, em posição da imagem, onde está não configurado, eu quero que essa imagem se ajuste ao texto, né? Ele fica à esquerda do texto. Então, eu vou selecionar aqui em posição da imagem, eu vou selecionar esquerda. Eu quero que essa imagem se ajuste à esquerda do texto. Bom, já estou com a imagem selecionada. Venho aqui, então, nesse botão inserir a imagem. Clico em inserir, essa imagem já foi inserida aqui no corpo do texto. A princípio, ele parece que não está ajustado ao texto, né, porque eu estou ainda no modo de edição da notícia, mas quando eu salvar, essa imagem vai se ajustar à esquerda do texto. Vai ficar ajustada, né, à esquerda mesmo do texto. Bom, o que eu preciso fazer ainda? Eu venho aqui em categoria, né? Eu estou aqui nessa aba conteúdo, eu já digitei o título da notícia, já adicionei o texto, já adicionei uma imagem que vai se ajustar à esquerda do texto. O que falta ainda? Eu vir aqui nessa opção de categoria e selecionar aqui a opção ou notícias, para mim adicionar essa notícia lá naquela área de notícia, naquela área lá no formato de tabela, ou se eu quiser, eu posso publicar, adicionar essa notícia naquela área lá de maior destaque, que são as notícias da categoria rotativa. Né? Que é o que eu vou fazer aqui, vou selecionar a categoria rotativa, né? Para que essa notícia seja inserida lá naquela área de notícias rotativas, que vai me dar um maior destaque para essa notícia. Feito isso, eu venho aqui para essa segunda aba, essa aba Imagens e Links. Clico aqui em Imagens e Links e eu vou definir uma imagem que vai servir de imagem de introdução da notícia, que a gente chama também de capa da notícia. Né? Toda notícia ela vai precisar ter uma imagem, uma foto, como capa, como introdução dessa notícia. Para isso, eu vou clicar aqui em Selecionar e vou novamente subir uma nova imagem
e vai ser a imagem de introdução ou de capa dessa mesma notícia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou novamente aqui em escolher arquivo, vou buscar na minha máquina local uma imagem que eu quero utilizar como capa dessa notícia, inclusive poderia ser até aquela mesma notícia, aquela mesma foto, né, Bienal 2 que eu usei, mas aqui eu vou escolher uma nova foto, uma nova imagem. Vou pegar essa aqui, Bienal 3, por exemplo, para ser a capa dessa minha notícia. Vou selecionar aqui e vou subir essa imagem, clicando aqui em iniciar envio, para o pasta do servidor, IMG notícia do servidor de hospedagem do site. Clico aqui em iniciar envio e vou selecionar, ela já enviou a imagem, né, essa foto para o servidor, então eu vou selecionar ela aqui agora, ó, Bienal 3, e vou inserir essa Bienal 3, imagem Bienal 3, como imagem de introdução dessa notícia, ok? Eu preciso fazer também o mesmo processo para essa segunda imagem aqui, como a imagem do artigo. Porque essa imagem aqui de introdução ela vai ser a capa da notícia, mas também quando eu abrir a notícia, eu quero que o sistema me mostre essa mesma imagem acima do título e do texto da notícia. Então, para isso, eu tenho que adicionar também uma imagem como imagem do artigo. Da mesma forma, eu venho aqui em selecionar e vou selecionar essa imagem 3, né, Bienal 3, como imagem do artigo. Né? Clico nela, Bienal 3, e vou inserir. Já inseri essa imagem como imagem do artigo dessa notícia. Bom, aí eu posso, então, publicar agora essa notícia. Para publicar, basta eu vir aqui em salvar e fechar. Clico em salvar e fechar, ele vai salvar esse item, né? Essa notícia que eu estou inserindo aqui no site, e vai fechar esse formulário que está em aberto. Né? Clico aqui em salvar e fechar, e ele automaticamente publica essa notícia, treinamento no novo site, que eu acabei de criar. Ele já vai publicar imediatamente essa notícia lá no site, nessa área rotativas. Né? Se eu vier aqui no site e atualizar aqui o site, ele vai adicionar essa notícia aqui nessa área de rotativas. Tá vendo? Já está aqui essa nova notícia, treinamento no novo site, aqui nessa área de rotativas. Bom, mas se eu quiser editar alguma coisa aqui nessa notícia que eu adicionei, por exemplo, o título, ou adicionar algum novo texto lá na caixa de texto, eu quiser editar então essa notícia, eu volto para cá, para essa tela, né? Ela é a notícia que está logo a primeira notícia que está aqui nessa lista. Para editar, basta clicar no título, ele vai abrir novamente, o sistema vai abrir novamente o formulário que eu utilizei para criar essa notícia. Né? Eu volto aqui para o aba conteúdo e posso aqui, por exemplo, editar esse título, digitar um novo título aqui, ou fazer alguma correção se eu tiver cometido um erro de digitação aqui, ou até acrescentar também um novo texto, ou mudar alguma coisa aqui nesse texto da notícia. Ah, mas também eu não quero que ela fique nessa área de rotativa, nessa categoria rotativa. Né? Ela não requer tanto destaque assim. Eu vou publicar essa notícia lá na área de notícia, naquela área de baixo, que requer menos destaque. Então, só mudo aqui a categoria para notícias, venho aqui novamente em salvar e fechar, salvei e fechei. Se eu vier aqui no site e atualizar novamente, essa notícia ela virá para cá, para essa área de notícias. Eu tirei de lá das rotativas e trouxe para cá, para essa área de notícias, ok? Então, dessa forma, eu crio, né, eu adiciono uma nova notícia dentro do site.